Bom dia, eu sou Gildo Magalhães, coordeno o grupo Cronos do Instituto de Estudos Avançados, ligado ao Centro de História e Ciência da USP, e hoje temos o prazer de contar com Hamilton Almeida, jornalista com experiência larga, nacional e internacional, e que tem uma paixão antiga, que é contar o que ele descobriu sobre a vida e a obra do padre Landel de Moura. É bastante significativo que, no tempo áureo em que a engenharia brasileira procurou firmar uma indústria nacional, genuinamente nacional, de telecomunicações, o Centro de Pesquisas da Telebrás recebeu o nome de Padre Landel de Moura. Então, para isto que vamos passar a palavra, agradecendo ao Milton pela sua conferência de hoje. Bom dia, professor Gildo, bom dia a todos. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de podermos estar aqui conversando, dialogando, tratando desse tema tão importante, né, que foi a vida de um genial cientista brasileiro, que ainda é relativamente pouco conhecido, né, o padre Landel de Moura. Então, realmente, eu agradeço muito essa oportunidade. Vamos começar a falar, então, desse tema para o qual fui convidado, quem inventou o wireless. Quem inventou o wireless? Não é novidade que nós vivemos na era wireless. Estamos acostumados à comunicação sem fio. O telefone celular é um signo da nossa era. Mas essa história, ela começou há quase 130 anos. Hoje não surpreende quando a gente sabe que há robôs trabalhando em Marte, obedecendo a comandos emitidos da Terra por ondas de rádio. Que a NASA usa comunicações de radiofrequência desde que começou a exploração espacial. Essa revolução das ondas wireless foi iniciada por dois jovens cientistas. Um na Europa, o italiano Marconi, que parece normal, porque a Europa era e ainda é um dos polos de ciência. E o outro cientista, esse foi surpreendente, porque ele era proveniente de um país periférico, o Brasil. O improvável, digamos assim, foi obra de um padre católico que trabalhava sozinho, com poucos recursos. Roberto Landel de Moura. Seu grande mérito foi ter colocado voz e música em ondas de rádio. O sistema de Marconi, também por ondas de rádio, mas emitia sinais de código Morse. A revolução nas comunicações começou no século XIX, né, com o uso da eletricidade. Evoluiu da tecnologia com fio para o sem fio. Samuel Morse inventou o telégrafo, né, em 1937. O telefone apareceu umas décadas depois, com a patente do Graham Bell. Mas essa ideia de transmissão de sinais sem fio é anterior a isso, né? Porque o Faraday, em 1831, descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, e aí já surgiu essa ideia de que seria possível, algum dia, transmitir sinais, mensagens, sem fio. O Maxwell previu a existência das ondas eletromagnéticas em 1873, e depois o Hertz comprovou em laboratório a descoberta do Maxwell, e aí, com isso, foi pavimentado assim, o caminho para a era wireless. Marconi inventou o telégrafo, o chamado radiotelégrafo, em 1895, e pouco depois o padre Landel realizou experiências de radiotelegrafia e radiotelefonia. Roberto Landel de Moura, ele nasceu
em 21 de janeiro de 1861, em Porto Alegre. Porto Alegre, naquela época, tinha 40 mil habitantes. O Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II, tinha uma população de 8,5 milhões de habitantes apenas, né? Apenas comparando com o que é hoje, né? E o Brasil produzia café, cana, pecuária de gado. A maioria das pessoas vivia nos campos e a mão de obra predominante era escravizada. As famílias eram numerosas, como a família Lando de Moura, que aí está, patriarcais e católicas. O jovem Roberto pertenceu a uma família tradicional, podia ser definida como de classe média, de profissionais liberais, como comerciantes, farmacêuticos, médicos. Seus pais, que estão aqui sentados no centro da foto, tiveram 14 filhos. O Roberto está aqui, bem à direita, de pé, e na outra ponta é o seu irmão Guilherme, que também foi sacerdote, né? Quando o Roberto nasceu, a tecnologia mais moderna na área de comunicações era o telégrafo com fios. Não existia mais nada além disso, né? Bom, mas o jovem Roberto, ele demonstrou um talento precoce, porque aos 16 anos, estamos já no ano de 1877, ele construiu um telefone. Não se sabe como era esse aparelho, mas o relevante é que isso aconteceu um ano após a invenção do Grão-Bel. Como ele vivia em Porto Alegre, provavelmente nunca tinha visto um aparelho do gênero, porque o primeiro aparelho de telefone instalado no Brasil por obra do imperador Dom Pedro II foi para o Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Nessa época, a vocação, né, do padre Lando, científica já precoce, tinha um ambiente adverso para isso, né? Porque o tipo de ensino era literário, livresco, retórico, predominava um desinteresse geral pelas ciências. Nesse momento, posso dizer que ele tinha tudo para dar errado. Mas deu certo, porque ele foi fazer o seminário em Roma, na Universidade Gregoriana, e, ao mesmo tempo, aliás, no Colégio Pio Latino, tá? Corrigindo, e, ao mesmo tempo, ele foi estudar, por conta própria, física e química na Universidade Gregoriana. E foi lá que ele já começou a esboçar a sua teoria da unidade das forças físicas e harmonia do universo, já tratando dessa área de comunicações. Ele regressou ao Brasil no final de 1886, ele ficou 9 anos estudando na Itália, começou sua carreira eclesiástica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Uruguaiana, e depois ele veio para o estado de São Paulo. Essa era a visão da São Paulo da época dele, não havia prédios, né? Era uma cidade que tinha 239 mil habitantes, muitos imigrantes, e foi aqui, na capital, que ele concluiu suas invenções, realizou experiências públicas. Nessa época, o Brasil tinha 17,3 milhões de habitantes. Após muito esforço, né, trabalhando sozinho, como já foi relatado, nesse dia importante, 16 de julho de 1899, ele fez a sua primeira grande experiência pública de transmissão de rádio, de voz e música, que foi relatado por vários jornais, né, como o Estado de São Paulo, o Correio Paulistano, a imprensa do Rio de Janeiro, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro também. Notem que os jornais tratavam esse tema na época como telefonia aérea ou telefonia sem fio, porque como existia o telefone com fios, quando o rádio, né, o rádio voz começou a aparecer, a denominação foi essa, né? Telefone sem fio. Dessa experiência, né, que foi feita entre o Colégio Santana, que existe atualmente, até a Ponte Grande, que agora é a ponte, foi substituída pela Ponte das Bandeiras. O Colégio Santana é essa edificação aqui à esquerda, tá tal e qual a época do Padre Lando, assim como essa capela aqui no outro lado, que é onde ele trabalhava.
Ele era o pároco de Santana, né? E as primeiras palavras ditas, essa ponte grande, primeiras palavras ditas pelo aparelho de rádio mais antigo do mundo foram: toquem o hino nacional. E o outro aparelho que estava instalado aqui, né, na Ponte das Bandeiras, Ponte Grande na época, emitiu esse som, né, provavelmente por um fonógrafo. Note que nessa época que o Tietê era navegável, aparece até nessa foto, é curiosa, né? Pessoas nadando. Outros jornais também publicaram sobre esse... Foi um evento inédito, né? Como o Comércio de São Paulo, Jornal do Brasil. Inclusive, aparece no Comércio de São Paulo a lista das pessoas que compareceram ao evento, né? Empresários, representantes da Companhia Telefônica, do Telégrafo Nacional, e também do fundador e diretor da Escola Politécnica de São Paulo, agora escola integrante da USP, não é? Essa experiência foi exitosa. Padre Landa procurava patrocínio para poder desenvolver as suas aplicações, mas não apareceu isso, né? Ele fez uma segunda experiência, dessa vez o Colégio Santana até a Avenida Paulista, e já estamos falando de uma distância de 8 quilômetros em linha reta. Nessa experiência contou com a presença do cônsul britânico em São Paulo, Percy Charles Parmenter Lupton. Foi uma experiência exitosa também, mas não aconteceu nada em termos práticos, né, de patrocínio. Assim era a Avenida Paulista, no momento dessa transmissão. Ainda tinha muitas áreas verdes e as mansões. Existia um colégio também, anglo-americano. Seguindo a sua luta, Padre Landa patenteou o rádio no Brasil. Isso já no começo de 1901, 9 de março, que ele obteve a patente, que pode-se dizer que é o primeiro documento oficial que trata da transmissão de voz à distância por meio de ondas de rádio. Imagens dessa patente, da descrição, da invenção. Padre Landa lutou contra tudo e contra todos para realizar suas invenções. A sua trajetória, pode-se dizer que é um triste exemplo do conflito secular entre o negacionismo e a ciência, e também da dificuldade de fazer ciência no Brasil. Vou mostrar para vocês aqui algumas repercussões que tiveram seus experimentos, né? O Jornal do Brasil publicou a opinião de alguém que não teceu maiores detalhes, mas foi taxativo ao dizer que o aparelho não podia ter aplicação. Fiéis católicos destruíram os aparelhos do Padre Landa. Isso provavelmente aconteceu em Campinas, quando ele começou a fazer os seus primeiros testes preliminares, depois ele veio para São Paulo e fez experiências públicas, né? Porque achava que aquele padre estava falando com o demônio e não com uma outra pessoa à distância, sem fio, né, que era algo inédito. Um outro cronista publicou um comentário já debochando do padre, dizendo que ele descobriu a pólvora, porque se já havia telégrafo sem fios, existiria forçosamente o telefone sem fio, o que é uma ignorância, porque não existia. E o que ele dizia, o padre, de tudo isso, né? Quase todos os meus amigos de educação e inteligência, dentro ou fora das ordens sagradas, olhavam as minhas teorias como contrárias à ciência. Eu sei o que é se sentir como Galileu e gritar, e por si morre. As suas invenções não progrediram no Brasil, né? Não tinha apoio, nem patrocínio, nada. Ele resolveu ir para os Estados Unidos patentear suas invenções.
Padre Lando também enfrentou inúmeras dificuldades nos Estados Unidos. Seu plano era passar um ano por lá, ele tinha licença de um ano, mas os trâmites do Departamento de Patentes foram muito demorados. Pediram para fazer uma experiência pública, ele acabou fazendo, mas ele também adoeceu de pneumonia, teve que ficar vários meses em tratamento, ele foi para Cuba fazer um tratamento, né? Chegou, por conta de tudo isso, ele se endividou bastante, né? Chegou a dever, pelo menos, o que eu consegui apurar, pelo menos $4.000 para um comerciante amigo dele, em Nova York. E isso daí, fazer uma conversão para a moeda de hoje, seria o equivalente a uns R$500 mil. Ele foi notícia nesse jornal, New York Herald, publicou uma reportagem grande sobre a comunicação sem fio, né? O repórter ficou bastante impressionado com ele e o chamou de o inventor do telefone sem fio. E assim ele obteve, após essa luta toda, né, 3 patentes dos Estados Unidos. O Wave Transmitter, tudo em 1904. O Wireless Telephone, o Wireless Telegraph, telefone sem fio, a denominação, né? E telégrafo sem fio. O Wave Transmitter é o precursor do rádio propriamente dito, uma das imagens da patente. O Wireless Telephone era um sistema de rádio também, mas por meio da luz. Ele transmitia através de um feixe de luz artificial, né? E também patenteou um telégrafo, né? Um outro modelo de telégrafo. Enquanto fazia tudo isso, o Padre Lando já começou a tratar de outras invenções, né? Isso que é curioso e sinal da genialidade que ele possuía, né? Ele começou a projetar a televisão, quando nem existia o rádio. O Padre Lando projetou a televisão já em 1904, que ele chamou de telefotorama. Dia 20 de agosto de 1904, ele começou a traçar isso. Esse projeto era tão importante que, em 1913, ele retomou esse projeto em Porto Alegre, porque ele estava em Porto Alegre, né? E, naquela ocasião, ele listou ideias para fazer uma experiência, preparando uma lista de 11 materiais. Mas ele disse que precisava também de sossego, tempo, dinheiro, que era algo que faltava, e oportunidade. Não se sabe mais nada além disso. Provavelmente ele não conseguiu nenhuma dessas condições aqui, e esse projeto ficou parado no tempo, né? Ou seja, seria inventado por outros inventores. Padre Lando também projetou um teletipo, começou a projetar quando estava nos Estados Unidos. A contribuição dele nas telecomunicações pode ser definida assim: transmissão de sons, né? Tanto o rádio como a telegrafia, imagens, a televisão, projetou pelo menos, isso é certo que ele fez. E textos, ou seja, ele foi muito abrangente nessa área, né? Porque pegou sons, imagens e textos. Vou fazer um corte histórico agora, para mostrar como estava o Padre Lando em relação a outros cientistas em 1904, o ano que ele obteve as patentes dele. Esse ano ele recomendava o uso das ondas curtas para aumentar a distância das transmissões, o que é um fato óbvio hoje em dia, né? Mas não era assim, porque o Marconi só reconheceu o valor das ondas curtas em 1916. Ele já havia realizado, como foi mostrado aqui, transmissões sem fio de voz ponto a ponto e pelo sistema de radiodifusão, com vários ouvintes, né? E também já tinha uma patente no Brasil. A voz foi experimentada por outros cientistas, como o Reginald Fessenden, canadense, em dezembro de 1900, posterior ao Padre Lando. Os demais todos foram posteriores, né? O Poulsen, dinamarquês, o Cervera, Javier, espanhol, italiano, Majorana, em 1903,
O Fessy fez outra experiência mais ampla, né, em 1906, depois entrou o Lee Forest nessa história também, e assim foi indo, né, com outros inventos, até que chegou a formar o rádio mesmo. Né? Bom, a patente de Fessy é de 1904, tá, posterior à do Padre Lando, no Brasil. Ele transmitia por meio da luz, o que é o princípio das fibras ópticas, né, que foram desenvolvidas a partir dos anos 1980. Quem usou a luz para transmitir mensagens foi o Graham Bell, o seu fotofone, mas ele usava a luz solar. Lando desenvolveu um projeto de televisão, cuja primeira demonstração prática é de 1926. Também foi um precursor, né, do teletipo ou do controle remoto pelo rádio. O teletipo é por volta de 1912, e o Tesla, Nikola Tesla, criou um sistema de controle remoto pelo rádio no final do século XIX. Esse foi um grande gênio também, não muito compreendido, mas fez coisas notáveis. Né? Nesse momento, pode dizer que o Padre Lando tinha tudo para dar certo, né? Mas deu errado. Ele voltou ao Brasil com 3 patentes americanas, já tinha uma no Brasil. Conta-se que ele solicitou 2 navios da Marinha para fazer experiências de comunicação sem fio, na Baía da Guanabara. E que ele foi indagado a que distância, e ele teria respondido que a maior possível, isso naquele momento, porque futuramente, com o desenvolvimento das comunicações, seria possível até mandar mensagens para outros planetas, né? Porque ele era uma pessoa muito avançada. Isso para ele parecia uma coisa óbvia, mas ele foi interpretado como um padre maluco. Não recebeu nenhum apoio, ele foi ignorado, né? E o Brasil acabou entrando na era wireless, telegrafia, não voz, né? Mas com telegrafia, com equipamento importado da empresa alemã Telefunken, no dia 28 de fevereiro de 1905, né? Pouco depois de ele ter chegado no Brasil. Foi esse navio aí, encoraçado aqui da banca, e transmitiu a primeira mensagem oficial em código Morse. Depois o Brasil iria adquirir novas estações telegráficas, obedecendo à política de comprar de diversas companhias. Aí entrou a Marconi, a CGR, a Paulson Lorenz. Mas o Padre Lando insistiu ainda uma vez mais em tentar colocar o seu invento no Brasil. Ele solicitou recursos ao governo do estado de São Paulo para poder colocar o rádio no mercado. Essa é a petição dele, que foi lida no plenário da Assembleia no dia 16 de dezembro de 1905. Meses depois, o pedido foi arquivado, sem explicações. Sem explicações. E, a partir daí, ele foi, pouco a pouco, abandonando suas invenções. Em 1924, o rádio já era uma realidade no mundo, no Brasil, rádio e emissoras de rádio. E quando as primeiras emissoras estavam sendo instaladas no Brasil, ele concedeu uma longa entrevista ao jornal Última Hora, de Porto Alegre. Aqui ele expôs umas ideias muito interessantes, né? Ele revelou que ele pensava, quando regressou dos Estados Unidos, ele pensava ficar apenas 3 meses no Brasil e voltar a Nova York para prosseguir os seus estudos. Ele iria patentear mais coisas, quem sabe a televisão, mas por motivos inteiramente alheios à sua vontade, ele não pôde voltar, teve que permanecer no Brasil, onde foi forçado a abandonar os seus estudos experimentais e meios indispensáveis à sua prática. Ele também disse que viveu 3 anos nos Estados Unidos, foram 3 anos e meio, na verdade. Conseguiu patentear diversos aparelhos, né, de transmissão do som e da voz à distância sem o fio. E esses aparelhos precisavam ter um fim prático e comercial, por isso era importante que ele voltasse aos Estados Unidos, o que não foi possível. Eu acredito que, como ele voltou endividado de lá,
ele não teve condições mais de fazer uma segunda viagem, né? Ele teve que honrar essa dívida, ele acabou honrando muitos anos depois, por volta de 1909, aqueles $4.000 lá que ele ficou devendo. Essa é a capa do jornal Última Hora, em que ele também se expressou que os Estados Unidos puseram em execução prática as teorias dele após o prazo, né, quando as patentes caducaram, 17 anos depois. Ele disse que não era menos feliz por isso, porque ele considerava tudo isso uma dádiva de Deus. Aí é que mistura, né, o pensamento dele científico e religioso, que para ele caminhava tudo junto, né? Sempre trabalhei para o bem da humanidade, tentando ao mesmo tempo provar que a religião não é incompatível com a ciência. Folga em ver realizado aquele que foi o meu sonho de muitos dias, de muitos meses, de muitos anos. Ele está falando do rádio, né, que já era uma realidade e que tinha passado pelas mãos dele de uma forma pioneira. E Deus serviu-se da minha humilde pessoa para levantar um pouco o véu que encobre os segredos da natureza. Essa é uma postura dele, né? Era uma pessoa, até onde se sabe, humilde realmente, mas também ele guardou uma mágoa muito grande por tudo isso, né, que lhe aconteceu, o que ficou gravado no manuscrito que ele escreveu sob esse título, né, uma pergunta patriótica. Ele pergunta, falando na terceira pessoa, né, quem foi que inventou a telefonia sem fio, o rádio, estamos falando, né? O que foi Santos Dumont para a navegação aérea, quanto mais leve ou mais pesado, foi o autor dessas linhas para a transmissão sem fio do sinal inteligente, como da palavra articulada. Santos Dumont está bem, porém o seu colega contemporâneo vive esquecido porque cometeu um crime de querer sair da sacristia para mostrar ao mundo que a religião nunca se opôs ao progresso da humanidade. Padre Landel realmente, pode dizer que inventou o futuro, né? Vejam essa frase que ele cunhou no final do século XIX. Estamos falando de um período que não existia o rádio ainda. Ele gravou, né? Dai-me um movimento vibratório. Estamos falando de ondas de rádio, né? Tão extenso quanto a distância que nos separa dessas terras que rolam sobre as nossas cabeças ou nossos pés, eu farei chegar a minha voz até lá. Ele já sabia, né, com bastante antecedência em relação a outros cientistas, que as ondas de rádio podiam se comunicar ao infinito, né? E isso, o que ilustra muito bem essa possibilidade, foi quando o homem chegou na Lua, em 1969, pela primeira vez, que as imagens e os sons dos dois homens que lá pisaram o solo lunar foram transmitidos diretamente pela TV, por todo o planeta, por meio de ondas de rádio. E o Armstrong disse essa famosa frase, né? Pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. Padre Landel sabia que isso iria acontecer algum dia, e aconteceu realmente. Ele não foi reconhecido em vida e ainda é relativamente pouco conhecido, né? Padre Landel faleceu no dia 30 de junho de 1928, em Porto Alegre, onde ele era... E os seus restos mortais, aliás, né, estão sepultados na Igreja do Rosário, onde ele foi pároco pela última vez. Anos depois, construíram duas réplicas do rádio do Padre Landel. Essa aqui foi construída pela equipe da Cientec. Depois, o Marco Aurélio Cardoso Moura, gaúcho de Porto Alegre, também construiu uma segunda réplica. As duas foram testadas e foi comprovado, assim, né, muitos anos depois, que realmente os aparelhos do Padre Landel funcionavam. Houve uma exibição pública da réplica, da primeira réplica dele,
no dia 7 de setembro de 1984, quando o então governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares, falou pela réplica do aparelho, que foi construída pela Cientec, e foi possível ouvir o som com ruídos e coisa e tal, que é um aparelho primitivo, né? Mas foi possível. Parece que o Padre Lando é mais reconhecido no exterior do que no Brasil, né? O I3E é um Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, a maior organização profissional técnica do mundo. Suas publicações, conferências, padrões de tecnologia, atividades profissionais são recomendadas por diversos especialistas. I3E é fonte confiável para informações de engenharia, computação e tecnologia em todo o mundo. E há alguns anos, alguns dos seus membros publicaram esse paper sobre a evolução da comunicação sem fio. E aqui aparecem, né, as grandes figuras históricas que contribuíram para a construção dessa história, né? Como aqui aparece o Hertz, o Marconi, e o Padre Lando está aqui, entre os grandes, e ao lado de um gênio grandioso também, que é o Tesla. Nos Estados Unidos, ele também ganhou uma menção honrosa numa patente de 2012, veja só, né? Esse equipamento aqui, patenteado pelo David Emmons, dispositivo de suporte multifuncional eletrônico e métodos de uso. Vejam que ele escreveu isso no texto da patente, né? A relativamente recente comercialização e proliferação do telefone celular tende a invocar a noção de que a comunicação sem fio é uma tecnologia recente. No entanto, foi um brasileiro, padre católico, inventor, Roberto Lando de Moura, quem publicamente fez a primeira demonstração de rádio de voz humana. No Brasil, um evento significativo é o que está acontecendo agora, seus últimos dias, lá no Museu da Imagem e do Som, aqui de São Paulo, né? Finalmente, o Padre Lando está num espaço nobre. Essa exposição é O Homem que Inventou o Futuro. A proposta é aproximar o visitante de um personagem pouco conhecido, destacando a sua relevância técnica na área do estudo das ondas de rádio. A mostra conta com uma contextualização de diversos cientistas, físicos, inventores contemporâneos do Padre Lando, que também contribuíram, cada um a seu modo, para a evolução tecnológica, né? Em parceria com o Instituto de Física da USP, a mostra traz experimentos simples. As pessoas podem conhecer um pouco mais de eletromagnetismo, eletricidade. Também estão em exibição diversos documentos originais, nunca antes exibidos publicamente, que vieram do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, como as patentes registradas nos Estados Unidos. Manuscritos, estudos preliminares, aí são manuscritos com reflexões científicas, de caráter espiritual, religioso também, né? E outro destaque é a réplica do rádio do Padre Lando, o Wave Transmitter, primeiro rádio do mundo, essa réplica construída pelo Marco Aurélio Cardoso Moura. Essa história do Padre Lando começou a ser contada em livros em 1960. O primeiro livro é esse daí, do Hernani Fornari, que era gaúcho também, foi contemporâneo do Padre Lando, uma diferença de idade considerável, né? Que ele era muito jovem, o Padre Lando já idoso, mas ele ouviu falar de histórias do Padre Inventor, do Padre Maluco, enfim. Anos depois ele resolveu investigar e fez essa obra que realmente é a base, é o pilar, é o que resgatou a memória do Padre Lando, senão ele seria um personagem esquecido da história, né? E agora, recentemente, o ano passado, fim do ano passado, eu publiquei esse livro, Brasileiro que Inventou Aires, que retrata as minhas pesquisas nos últimos
40 anos, né, que eu consegui aprofundar bastante muitos aspectos da biografia do Padre Lando. Inclusive essa história, né, de que ele projetou a televisão, teletipo, foi uma coisa que eu descobri que não tinha, o Fornari não teve acesso, enfim, essa também é a evolução dos estudos, né? E, portanto, essa obra é a obra mais completa que tem no mercado sobre esse tema, né? E eu coloquei esse título, né, o brasileiro que inventou o wireless, por entender que o Padre Landel ele abriu uma porta, né, que nos tempos modernos viabiliza diversas invenções sem fio. Não só o rádio, né? O wireless hoje é telefone celular, comunicação por satélite, GPS, etc. E cada tecnologia wireless tem uma faixa de banda disponível, né? Essas são as ondas de rádio. Porque o termo rádio hoje é empregado nas diversas tecnologias de comunicação sem fio. Quem inventou o rádio, né? Depois de tudo isso, e também se ensina muito nas escolas, né? Eu mesmo aprendi na escola que o inventor do rádio foi Marconi. Agora, há uma diferença fundamental entre um invento e o outro, né? Que era o que o aparelho de cada um era capaz de transmitir. O aparelho do Padre Landel transmitia sons como esse. Vou ver se consigo reproduzir aqui. Essa é a rádio que só toca sucesso. Sua rádio. E o telégrafo do Marconi emitia sons do seguinte tipo. A diferença é flagrante, né, entre uma tecnologia e outra. Né? Por isso é que é errado afirmar que o Marconi inventou o rádio como nós conhecemos. Né? Quem colocou voz em ondas de rádio primeiro foi realmente o Padre Landel. Bom, essa é a apresentação. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, Hamilton. Queria só ressaltar que essa exposição que ele mencionou no Museu da Imagem do Som, que está mostrando a história do rádio brasileiro, e que tem uma sala reservada para o Padre Landel de Moura, é inteiramente gratuita. Então, convido todos a aproveitarem, porque é muito boa a exposição, e podemos, então, verificar se há alguma pergunta. Não tivemos perguntas até agora, mas eu gostaria de perguntar ao Hamilton como ele vê esse problema de política científica e tecnológica, que foi o entrave, né? A ausência de uma política de ciência e tecnologia na época do padre. Como estamos hoje em dia? Será que podemos garantir que não existam outros padres Landel de Moura perdidos aqui no Brasil? Ou seja, podemos garantir agora que temos todo o apoio necessário à ciência e à tecnologia para se fazer pesquisas visando aplicações? O que você acha, Milton? Olha, professor Gildo, essa história do Padre Landel, ela permite várias reflexões, né? Como essa que o senhor acaba de fazer, né? A gente pode também fazer um exercício assim, de imaginação, pensar o que seria do Padre Landel se ele tivesse realmente conseguido voltar para os Estados Unidos, seguir com seus estudos, seguir com a possibilidade de comercializar essas patentes do rádio naquele momento, né, que não existia o rádio. Certamente
os Estados Unidos estava mais preparado para essas novidades do que o Brasil, né? A Europa também, né? Para não dizer que só os Estados Unidos, a Europa também. Ele teria tido certamente um destino diferente. Mas ele era padre e cientista, né? E ele tentou colocar isso no Brasil, que não foi possível, né? Se vê que foram várias tentativas, né? Experiências com personalidades, depois com as patentes na mão, tentou obter recursos e foi sempre negado, né? Foi sempre, as portas foram sempre fechadas para ele. Então, havia um certo preconceito, né? Porque essa figura de padre e cientista não era bem vista, né? Ele mesmo reconheceu, né, que o crime entre aspas, dele foi querer sair da sacristia para fazer uma obra científica, né? Então aconteceu tudo isso com ele, né? E então se nota que o Brasil não apoiava devidamente, né? Não reconhecia os seus talentos naturais. Santos Dumont é reconhecido, vamos lembrar que ele fez a carreira dele, ele voou na França, né? Em Paris, ele se tornou uma personalidade mundial. O Adilanda poderia ser também uma personalidade mundial se ele tivesse continuado nos Estados Unidos, o que não foi possível em função da sua carreira, né, religiosa e tudo mais. Então, certamente o Brasil perde talentos, perdeu, né? O caso Padre é um caso emblemático disso, né? Uma perda de um grande talento que poderia, inclusive, o Brasil dispor de tecnologia no início da era das telecomunicações, porque telecomunicações hoje movem o mundo, né? O Brasil poderia ter dado a partida para esse movimento, né? O que acabou não acontecendo. E eu acredito, então, que o Brasil, por um descaso, né, por uma falta de apoio, de um incentivo maior à ciência, é que acontece esse tipo de coisa. O senhor citou a exposição no MIS, e uma das vezes que eu fui lá, eu tive o prazer de ver uma criança na sala onde estão os experimentos instalados, são 15, né, instalados pelo Instituto de Física da USP, com monitores, são alunos que vão lá e explicam com a maior didática e boa vontade, inventam experiência por experiência, né, o que é magnetismo, o que é eletricidade, como é que transmite sinal à distância sem fio, como é que transmite, faz uma emissão de rádio, enfim, tudo isso, né? E aquela criança, ela fez muitas perguntas, muitas, me chamou a atenção, a curiosidade, não só a curiosidade lúdica, né, de fazer o experimento, mas a curiosidade, pareceu já uma curiosidade de sentir como é que é isso, como é que é feito. Então, se uma pessoa assim receber apoio, né, incentivo, certamente vai longe, né? Vai longe. Então, isso é uma questão de política educacional, de apoio à ciência, que o Brasil ainda está devendo, né? O Brasil está devendo isso. E, recentemente, foi até um horror, né, nessa área de saúde, de medicina, o que a gente presenciou aqui, né, que foi um desprezo à ciência como uma coisa, a meu ver, né, uma coisa meio absurda, que não devia acontecer, né? Estamos já em outras fases, né? Eu acho que é isso, professor, né? O Brasil parece. Com certeza. Há também sempre a menção de uma oposição entre religião e ciência, e muitos alunos na USP, inclusive, têm mostrado muito interesse em discutir esse assunto em várias instâncias. Isso está sendo feito, e pela sua apresentação, o Landel de Moura não acreditava que deveria haver esse obstáculo, mas, frequentemente, e até mesmo ligado com
esse mal-estar que você mencionou da pandemia, isto acaba surgindo em alguns fóruns de que a ciência pode ser negada pela religião. O que você acha? Olha, a visão do Padre Lando e de outros religiosos bastante intelectualizados, não é? Como o Teilhard de Chardin, que foi seu contemporâneo e foi perseguido também pelas suas ideias, eles não viram, né, incompatibilidade entre religião e ciência. Porque tudo o Padre Lando, na sua visão, ele considerava como uma obra de Deus, né? Se ele fez, é porque Deus o inspirou. Se ele descobriu tal coisa, é porque seria para o bem da humanidade. Então, é quase que como um atributo divino, né, que ele via as suas invenções. Embora, claro, ele não teria feito nada disso, não fosse uma pessoa super inteligente e tudo mais. Mas a visão dele era... Ele unia, né? Ele conseguia unir isso, embora muitas pessoas acham que não dá para unir. Mas ele, no que ele fez, ele interpretava sempre sempre uma visão teológica das coisas, né? Para ilustrar, professor, o que nós estávamos falando sobre as pesquisas científicas no Brasil, né? Por que é difícil, né, desenvolver pesquisa científica no Brasil? Eu tenho aqui um dado, que é do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, de 2012 até 2021, o orçamento desse ministério encolheu 84%. Era de 11 bilhões e meio, caiu para 1 bilhão e 800. Durante a pandemia, esses investimentos caíram mais ainda. Então, parece haver uma política, sim, né, de não apoio à ciência, infelizmente. Certo. Claro, temos agora uma luta enorme para tentar recuperar. Não conseguimos avançar, mas se pelo menos conseguirmos recuperar esse atraso nos investimentos, já vai estar muito bom. Agora temos uma pergunta, o Hermano cumprimenta a sua apresentação e pergunta se o padre Landel de Moura chegou a fazer contato com os europeus, a Alemanha, a França, que estavam à frente dessas pesquisas na época, como é o caso da Telefunk, a RG Telefunk. Sim. Olha, parece que ele fez as coisas sozinho mesmo, né? Porque quando ele começou a fazer os experimentos e desenvolver, né, as suas técnicas e fabricar as primeiras peças, essa coisa toda, ele estava aqui no estado de São Paulo, né? Estava em Campinas e depois veio para São Paulo. Ele provavelmente fez contatos com outros cientistas quando ele esteve morando em Nova York no período de 1901 e 1904. Não se tem informação exata sobre isso, né? Mas se sabe que grandes cientistas circulavam por lá. O próprio Tesla, que eu mencionei, que eu considero ele um dos maiores gênios da humanidade, morava em Nova York. O Graham Bell estava por lá também, Marconi aparecia com uma certa frequência também, embora não haja nenhuma informação, né, concreta de que ele tenha havido um contato com essas pessoas. E respondendo ao Hermano, né, também não se tem notícia que ele tivesse contato com europeus, né, porque justamente não coincidiu o período inventivo, criativo dele, de ter alguma possibilidade de contato, né? Naquela época não havia internet, não havia nada, né, dessas coisas que nós estamos acostumados hoje. Então, o contato teria que ser próximo, né? Próximo fisicamente, né? E isso não se sabe se aconteceu realmente, tá?
Muito obrigado. Talvez isso seja até uma das chaves para explicar digamos, o fracasso do padre, se ele tentou fazer as coisas muito isoladamente, ao invés de entrar em consórcio com outros cientistas, né? Nós sabemos que a história das invenções nunca é de pessoas isoladas, não há invenções que surgem miraculosamente, é sempre um encadeamento e um produto social. Mas isso talvez ainda haja campo para fazer novas investigações, né? Bom, então, poderíamos encerrar. Se o Hamilton quiser fazer ainda uso da palavra, eu agradeço novamente a sua colaboração e faço aqui, então, o apelo para que vejam essa exposição nos seus últimos dias e, caso não consigam, procurem essas informações no livro do Hamilton, que está impresso e também em formato eletrônico. Professor, eu agradeço pelo convite, né? Como eu disse no início, e pela oportunidade, né, de estarmos aqui tratando desse assunto, porque Padre Landel merece ser discutido, né? Com uma boa profundidade, porque a sua história de vida também ensina, né? Abre reflexões sobre o papel da ciência no Brasil, sobre o apoio que se deve dar à ciência nesse país e assim por diante, né? Para que o Brasil não perca tantas oportunidades, né? Quando apareça uma oportunidade de alguém que criou alguma coisa, isso seja realmente aproveitado pela sociedade e pelo país, né? Que esse foi o sonho do Padre Lando também, né? Embora ele tenha havido toda essa dificuldade aqui e por isso ele ter pensado que eu preciso voltar para os Estados Unidos porque lá a coisa ia acontecer, né? E provavelmente aconteceria o que o senhor também acabou de falar há pouco, né? E, em contato com outros, ele poderia ir mais adiante, né? Se ele tivesse ficado lá. Mas isso é uma especulação, a gente gosta de discutir esse tipo de coisa, mas a realidade foi essa que foi narrada aí e foi bem crua e dura com ele, né? Mas agradeço, professor, o seu convite, o seu interesse pelo assunto também. O senhor é autor do prefácio do meu livro, que me orgulhece. E muito obrigado. Ok, então, até uma próxima vez. Despedimos também dos nossos ouvintes e esta palestra fica gravada, vai estar disponível dentro de pouco tempo pela equipe do Instituto de Estudos Avançados. Até logo, então.